Olá, corredores e corredoras, tudo bem com você? Esse é o podcast Corrida On Demand, meu nome é Thiago, sou corredor amador há quase 2 anos, comecei esse podcast para falar de corrida de rua, conversar com corredores amadores e profissionais, trazer especialistas na área de alimentação, treinadores, profissionais da medicina. Então, se esse é o seu primeiro episódio, seja bem-vindo, eu espero que você goste. O podcast vai pro ar toda sexta-feira e é feito por esse cara aqui que ama correr e que gosta de falar sobre corrida. E eu espero de alguma forma te motivar, te encorajar e também te fazer rir muitas vezes com esse bate-papo, com esse assunto que nós temos em comum, que é a corrida de rua. Mas antes, eu preciso falar sobre esse episódio. Eu tentei gravar o episódio em vídeo com meu pai, mas este que vos fala cometeu um pequeno equívoco. Na verdade foi 2, porque essa é a segunda gravação. Na primeira gravação eu comecei a gravar e eu tenho um recurso aqui na minha mesa de som que chama mute. E eu mutava apenas o meu microfone, só que a mesa de som entendia que era para mutar tudo. Enfim, foi um erro de configuração que esse que vos fala cometeu. Eu peço desculpas. Então eu precisei regravar novamente esse episódio com meu pai. Meu pai gentilmente veio aqui em casa e nós gravamos novamente. Começamos a gravação com o vídeo também, que seria um episódio bacana para postar no YouTube. Muita gente queria assistir esse episódio. Então eu improvisei aqui um jeito para poder gravar, porque eu não tenho recurso para poder fazer a gravação de vídeo. Eu tenho uma câmera de vídeo e tal, mas para fazer fotografia, algumas coisas pequenas. Não para que aguente um programa desse porte, um podcast, para que dê uma qualidade legal. Mas enfim, de qualquer forma ia ter um vídeo ali para você poder acompanhar esse programa em vídeo. Mas esse que vos fala aqui, para variar, ficou emocionado porque o pai estava aqui de novo. E aí eu botei a mesa para gravar, fizemos todos os testes, estava tudo certo. Botei a mesa para gravar, a mesa estava gravando e fui até a câmera, chequei, meu pai se posicionou. Eu apertei o botão REC da câmera, mas eu não confirmei se o REC realmente estava acontecendo, se a gravação tinha iniciado. Ou seja, eu apertei o botão, não acionou o REC e eu perdi os primeiros 30 minutos de gravação. Comecei a gravar a partir dos 30 minutos. A conversa teve em torno aí de 1 hora, ou seja, eu perdi 30 minutos de conversa e eu só tenho 30 minutos de vídeo praticamente, ou aproximadamente, em vídeo, tá? Então o episódio inteiro não está em vídeo, tá bom? Me desculpe por isso. E vai ter alguns cortes deste episódio em vídeo no YouTube, tá? Então o que você vai encontrar lá são recortes desse episódio que passou pela edição, tá bom? E aí você vai ter esses recortes lá no YouTube. Peço desculpas porque realmente eu tinha prometido esse episódio em vídeo, mas eu não consegui entregar por essa razão. Tá bom? Mas o bate-papo tá aí, ficou bem legal, ficou emocionante. Ouça com lencinhos na mão, porque por mais que a gente tenha gravado a segunda vez, a emoção bateu forte novamente. E eu espero que você se divirta, que você se motive, que você se encontre nessa história, nesse bate-papo, que você se localize nesse bate-papo onde nós gravamos e conversamos. E enfim, eu espero de alguma forma abençoar a sua vida e te motivar com esse bate-papo sobre o meu pai, sobre o que era o sonho dele de correr e o que foi a vida dele no atletismo, na sua adolescência, o desejo de correr essa São Silvestre, que era um sonho que estava guardado no coração dele, que eu não sabia, mas você vai ouvir isso tudo no bate-papo, e qual foi a emoção que ele sentiu ao correr a São Silvestre, o sonho realizado e os projetos que vêm a seguir. Tá bom? Então é isso, bora pro episódio que ficou bom demais, eu espero que você curta. Então, aumenta o volume, senhoras e senhores, Corrida On Demand Podcast tá no ar. Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhos, está começando mais um Corrida On Demand. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago, seu anfitrião. E tamo junto em mais uma sexta-feira, mais um episódio, começando ao vivo. Cadê as palmas? Maravilha, palmas, palmas, palmas. Pra você que tá assistindo também no YouTube, palmas pra você. Sim, senhoras e senhores, corredores e corredoras, porque esse episódio está sendo
transmitido também pelo YouTube. Transmitido assim, está sendo compartilhado no YouTube, porque a primeira gravação deu ruim e nós estamos aqui para gravar de novo. Então eu mudei algumas coisas para que a gente possa oferecer o melhor conteúdo para você que está escutando. Então, para você que está só nas plataformas de áudio, você sabe que você pode depois conferir esse episódio em vídeo lá no YouTube. Para você que está no YouTube, você pode também ouvir esse bate-papo, compartilhar com outras pessoas em qualquer aplicativo de podcast, principalmente no Spotify, porque no Spotify tem uma perguntinha lá para você responder a cada episódio. E no final desse programa, no final desse bate-papo, vai ter um último bloco onde eu vou estar agradecendo todo mundo que compartilhou os episódios anteriores, episódio 1, o episódio 2, que todo mundo buscar o balde. Tem uns comentários legais que eu vou falar só no final pra gente poder aproveitar bastante esse bate-papo, porque hoje eu tô com ele aqui, essa pessoa ilustre que foi comentada no primeiro episódio, a razão de eu estar correndo. O meu papai está aqui, palmas plateia virtual pra ele. Obrigado pelas palmas. Mais palmas, mais palmas. Obrigado pelas palmas. Ah, isso, mais palmas. Agora só a plateia. Aê! É isso aí, senhoras e senhores. Aqui a gente faz tudo ao vivo. E é o seguinte, eu tô feliz demais de estar gravando de novo esse episódio, porque ele topou gravar de novo, porque o primeiro, esse que vos fala, fez alguma coisa nessa mesa de som nova cheia de luzes que simplesmente não gravou o áudio. Eu botei pra mutar o microfone, mutou, foi a gravação inteira. Mas enfim, coisas que acontecem, coisas que só acontecem quando você usa a tecnologia. E meu pai tá aqui pra gente gravar de novo, conversar, ter esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto foi o primeiro. E é isso aí, espero que você curta, que você também, que você se ache nessa história, que eu acho que foi uma das lições que eu tive na primeira gravação. E eu espero que você também, que tá escutando, que tá assistindo agora essa segunda gravação, se ache em algum momento nessa história. E enfim, é isso. Sem mais delongas, Papito, se apresente para quem não vos conhece. Papito. Para quem não me conhece, eu sou o papai do Thiago, mais conhecido como Pastor Claudinei da Silva, pai do Thiago, do Titica, do Gagal, o meu garoto. É isso daí. Esse é o meu papai. É isso daí. E é isso aí, pai. Bom, a gente tá aqui pra gente conversar, eu contei no primeiro episódio, como a gente já falou aqui. Se você não ouviu ainda, depois ouve lá o primeiro episódio. Eu conto como eu cheguei na corrida, contei um pouco da minha história. Meu primeiro contato com a corrida foi através da Fotop, fotografando corrida, e depois a gente teve um bate-papo no começo do ano de 2019, se eu não estou errando a data de novo, 2019, 2020. Não, 2020. Foi 2020, porque 2019 eu fiz a fotografia São Silvestre, então foi 2020. Foi no almoço de Réveillon, que eu fui almoçar na sua casa, e aí, indo pro mercadinho, você compartilhou algo que eu não conhecia, que era a questão de você ter feito o atletismo quando você era adolescente e a sua vontade de fazer a São Silvestre, que foi o que nos motivou a começar a correr, que foi o que gerou toda aquela empolgação, toda aquela necessidade de começar a correr, e aí nós começamos a marcar corridas, etc. Então eu queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo no YouTube, para quem está nos ouvindo, como é que começou primeiro essa tua paixão por corrida, quando começou, a questão do atletismo, como é que foi esse começo para você? Aonde a corrida entrou na sua vida? Como que a corrida entrou na sua vida? Então, a corrida entrou na minha vida de uma maneira assim bem normal, vamos dizer, por volta dos 12, 13 anos. O colégio onde eu estudava, o colégio Padre Aguinaldo em Santo André, lá na Vila Ester, né? Um dia eu fui chamado para fazer um teste de educação física, todos os alunos iam, né? E eu, na época, o professor lá colocou a gente num campo de futebol e a gente tinha que dar a volta no campo de futebol. Eu nem sabia o que eu estava fazendo ali, né? Eu só sabia que tinha que dar a volta no campo de futebol. E a gente começava a correr, né? Dava uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas. Eu lembro que eu cheguei a dar 15 voltas naquele dia, naquele campo de futebol. Eu não sabia exatamente o que estava sendo feito ali, mas era um tipo de um teste que eles estavam fazendo para verificar quem que do colégio poderia competir nos jogos escolares, vamos assim dizer, né? Então esse convite surgiu na sua escola, então? Foi na escola, todo mundo foi chamado. Professor de educação física, professor de educação local física. da escola mesmo? Da educação física do colégio mesmo, sabe aquela coisa, vamos fazer educação física, faz o básico, né? E de repente tava eu lá no campo de futebol dando volta, todo mundo correndo, e eu achei que tinha que correr, tá aí eu continuei correndo. Enquanto ele não mandou parar, eu continuei correndo.
Foram coisas assim, foi algo assim muito, muito interessante, porque não é muito fácil você correr em torno de um campo de futebol. É fácil você correr na brincadeira, agora você correr de uma forma sequenciada é algo que está um pouquinho fora, né? Esse foi um dos primeiros testes, então tinham vários testes, tinha teste de rampa, velocidade, resistência, e ali a gente foi identificado como a gente poderia defender o nosso colégio na questão da corrida, né? Fiz outros testes de salto à distância, salto em altura, mas a corrida foi que marcou e me deu uma condição ali, né? Então esse primeiro convite foi através de jogos escolares municipais? Isso. Para promover a escola para outros jogos depois? Para outros jogos. Depois o destaque foi muito grande, porque, modéstia à parte, o nosso colégio, ele era um dos melhores na área de atletismo. Nós éramos bons mesmo, né? E aí eu consegui evoluir para 300 metros com barreira. A minha parte era 100 metros livres, depois 80 metros com barreira, depois 300 metros com barreira, e depois a gente fazia 400 e fazia o revezamento 4 por 100 e o revezamento 4 por 200, me parece que era isso daí. Eu era sempre o segundo homem da base, é o que dava o impulso. Era o que dava o fôlego pra galera vir pra trás pra continuar o ritmo. Porque o primeiro às vezes podia sair mal e eu tinha a responsabilidade de dar um gás e passar o bastão pro terceiro, que era o que tinha que levar o camarada pro primeiro lugar lá que seja lá, né? Entendi. Entendeu? E aí como é que foi esse primeiro teste? O professor foi lá, fez o convite pra você... E aí vocês foram correr em volta desse campo aí depois, o que aconteceu? Então, depois começa toda aquela questão do preparo e o resultado que nós tivemos foi tão interessante que eu passei a ser convidado para competir pela cidade de Santo André. Então a gente passou a ser federado. Eu já não corria mais pelo colégio só. Eu corria pelo colégio e corria também pela cidade de Santo André, no Esporte Clube Já passou a representar então a cidade de Santo André? Já passei a representar a cidade de Santo André pela escola, né? Era um grupo de alunos, eu era na categoria, eu era o infantil, porque eu tinha 12 para 13 anos, né? Era a categoria do infantil ali, né? Bem novinho. Hoje a questão dos jogos escolares está pensando agora, né? Coisa que é até legal a gente gravar de novo, porque tem coisas que a gente vai pensando e vai trazendo que eu acho que é legal trazer para essa discussão também, que é a questão dos jogos escolares hoje. Antigamente, eu lembro que na minha época de estudo ainda tinha alguma coisa, competição de escola, entre escolas e tal. Mas hoje você já não vê mais isso. Isso é uma pena, né? É uma pena, porque você descobre muitos valores, né? Tem que ter muito talento aí que pode surgir. Tem muita gente boa aí que pode ser encontrada através desse tipo de teste, né? Uhum. Que isso é uma coisa que nasce pro camarada. O futebol, o vôlei, basquete, eu posso gostar, mas ali eu tenho que mostrar se realmente eu tenho condições de habilitação para aquilo, né? Sim. E era isso que eles fizeram fazer com a gente na prática, bem simples, colocava a gente para sofrer mesmo e não tinha história não. E como era o lance do preparo? Porque você começou a fazer a corrida, legal, mas e o preparo, como é que era? Porque era uma atividade de educação física e você passou a ser federado, talvez, não sei se essa é a palavra certa, federado pela Prefeitura de Santo André. E como é que era feito os treinos, os preparativos para as competições municipais ou estaduais? Como é que era essa parte naquela época? Não, o treinamento era bruto, o negócio era bruto. Você tinha todo aquele equipamento, você tinha o whey, você tinha um personal trainer. Meu cara, você não tinha nada, Thiago. Você chegava lá com o seu tênis... Você não tinha aquele tênis de marca de placa de carbono? Não tinha nada, não tinha nada. O que você chegava? Você chegava lá... O professor emprestava a sapatilha lá com aqueles pregos lá, nem sei se ainda usa esses pregos hoje, estou bem desatualizado desse assunto, e você tinha, eu emprestava e no final do treino você devolvia o material. O uniforme também você ganhava e no final você devolvia para lavagem, porque no próximo treino você usaria aquilo ali. E o teste era todo na rua, soltava a gente na rua e você tinha que sair correndo ali pelas ruas, pelos morros, era teste de resistência mesmo. Esse era para ir. Depois a gente tinha o teste prático já em pista de atletismo, onde nós tínhamos que fazer aqueles testes de barreira, né? Salto em barreira. Essa era a minha prova, 300 metros com barreira. Maravilha. Só dá uma ressalva para quem está escutando a gente, está escutando alguns barulhos de ônibus passando. Sim, para quem está assistindo, talvez essa explicação não seja tão necessária, mas nós estamos gravando esse episódio aqui na sala da minha casa. Então eu improvisei, a câmera está no meio da minha sala, eu limpei a mesa aqui. Então a gente está gravando na sala da minha casa para a gente não morrer aqui
com esse calor todo que tá fazendo em janeiro de 2024, então algumas janelas estão abertas e onde eu moro o condomínio passa ônibus, passa carro, tem vizinho que escuta funk, então se você escutar qualquer ruído dessa forma, infelizmente não tem como tirar, mas é isso, esse é pra trazer você que tá escutando a gente pra dentro desse bate-papo, pra dentro da nossa casa e você se sentir o mais perto possível, então só dando essa ressalva aí. Continuando, pai, você tá treinando, o treinamento era difícil, e qual foi a importância que a corrida passou a ter na sua vida nesse período da sua adolescência? Então, a corrida ela foi interessante porque o que acontece? Nós éramos, não digo que nós éramos pobres, nós tínhamos uma vida considerável, né? A avó e o vô, eles trabalhavam e batalhavam para manter a casa com dignidade, então nunca nos faltou o principal. O principal sempre nós tínhamos lá na mesa lá, e era isso que a gente priorizava. Mas o esporte ele trazia um alento, porque afinal de contas você se destacava. Mas tinha um probleminha lá, que era que eu sempre pontuava. Eu sempre pontuava para a equipe, e essa era a importância, né? Porque muitas vezes você só quer ganhar medalhas. A vida hoje, ela diz que você, para ser bom, você tem que ser o primeiro. E nós aprendemos no esporte que muitas vezes você faz parte de uma equipe. Você soma para que haja um vencedor ou para que exista uma equipe vencedora. Exatamente. No caso. Você colabora. Então, se hoje, por exemplo, alguns anos atrás, eu quando entrava lá no colégio, o Padre Aguinaldo, e eu via a sala de troféus, eu olhava para aquele troféu e eu lembrava que aquele troféu, eu ajudei a trazer aquele troféu para a escola. De alguma forma, você colaborou para aquilo ali. Exatamente. Então, você faz parte de uma equipe, né? E o meu professor, o professor Jorge, ele foi uma pessoa muito importante porque ele me ajudou a formar. Ele nunca me desprezou e eu sempre trouxe isso para a minha vida. Quando você percebe alguém que tem alguma dificuldade, tem uma necessidade diferenciada, a gente tem que encontrar um valor para essa pessoa. E eu era aquele que, por ser menor, por ser pequeno, né, minhas pernas curtas, eu não conseguia ganhar daquela garotada que era muito maior que eu, 16 anos, né? Porque a minha fase ia dos 12 até os 16 anos. Então, um menino com 16 anos, ele está muito bem mais desenvolvido que um menino com 12 anos. Mas eu aceitava o desafio, então eu chegava em quarto, eu chegava em quinto, chegava em sexto, pontuava, né? Eu lembro que quem chegava em sexto fazia um ponto, mas um ponto é um ponto na computação geral de medalhas. Que fazia diferença em algum momento lá na frente. E fazia diferença, lógico que fazia diferença. Muitas vezes é um ponto que te leva para o pódio lá. E eu lembro que teve um dia, eu estava meio desanimadão, aí o professor Jorge falou assim, Claudinei, hoje você vai ganhar uma medalha. Eu falei assim, ô Jorge, você é o cara, você me ama demais, né? Pô, mas não sei não, Caramba, hein? eu tô tão bem assim. Nossa. Ele falou, não, eu aposto que hoje você vai ganhar uma medalha, cara. Você vai entrar nessa pista e você vai ganhar uma medalha, né? E eu falei, tá bom, então eu vou, né? Se você tá falando. Você tá falando, eu tô aqui pra obedecer e bora lá. Aí eu fui lá pra pista, eu lembro que era uma corrida de 300 metros. E quando eu entrei na pista, eu me coloquei na raia 2, eu olhei do lado, tinha um, eu na raia 2, eu olhei do outro, tinha um terceiro. Ué, mas cadê o quarto? Cadê o quinto? Aqui. Cadê o sexto? Eu falei assim, opa, eu tenho uma chance. Eu tenho uma chance, né? O meu garanto. Eu falei Qual assim, que eu não sei. Rapaz. A de terceira tá garantida. Rapaz, eu lembro que quando deu o tiro, né? Que naquela época era o revólver de pressão. Quando deu o tiro que eu saí correndo, eu corri tanto, e o Jorge do outro lado gritando, Claudinei, eu acredito. Vai, você vai conseguir, eu acredito em você. Eu confio em você, dá o seu melhor. Eu dei o meu melhor. E quando eu cheguei lá, quem que tava lá? Tava o Jorge. O Jorge chegou, me abraçou e falou, não falei que você ia ganhar uma medalha, tirando uma de mim, eu fazia, tipo palmas assim... pro campeão, palmas pro campeão. Aí eu cheguei em casa todo contente, eu ganhei uma medalha, quantos que tinha? Eu falei, tinha 3, todo mundo... Mas eu cheguei em terceiro, quantos tinham? 3, ué. Tinha 3 lá, né? Mas aquela medalha, ela foi importante, porque ela foi um incentivo. E daquele dia em diante, Thiago, eu passei a ganhar medalhas. Eu passei a pontuar, porque eu comecei a entender que eu não era apenas alguém que estava ali para ajudar a equipe a ganhar. Eu estava ali para ganhar junto com a equipe, né? Aquilo lá mudou a minha vida em muitas coisas, né? Para fazer parte de um processo, né? Eu me senti parte. A medalha, inclusive a medalha está aqui, ó.
para você dar uma olhada. Isso aqui é a medalha que a gente tinha, que foi o que sobrou. Essa é uma das Legal. medalhas que eu conquistei, que eu consegui, que sua mãe guardou lá pra gente lá, não sei como ela guardou. A sua avó deu fim em tudo isso daí, toda aquela situação toda. Enfim, nós consegui recuperar essa medalha. É uma medalha de 3º lugar, uma medalha de bronze. Honra ao mérito tá aqui. Pra quem tá só escutando e também pra quem tá no YouTube vai estar longe, enquanto a gente conversa, eu vou levantar, vou até a câmera pra quem está no YouTube ver. E vou colocar uma foto também, na hora que for fazer a edição, vou colocar uma foto da medalha e também uma foto nas redes sociais, onde tá marcado o post desse episódio. Você arrasta pro lado no carrossel, vai ter uma foto dessa medalha aí. É uma medalha dourada de mais ou menos uns 4 a 5 centímetros, mais ou menos, com um emblema antigo, né? Parece o deus da Grécia por causa dos esportes. Sim. Escrito e uma coroa, escrito honra ao mérito. E embaixo o círculo, interessante que embaixo tem o círculo o símbolo olímpico, né? Exatamente. Os cinco anéis olímpicos, fazendo menção ao atletismo, que é um dos jogos principais aí das Olimpíadas, né? Exatamente. Iniciou lá na Grécia. Isso aí foi tão interessante que naquele ano eu passei a disparar. Eu disparei na corrida, ia para um lado, ia para o outro, e por fim chegou a época dos Jogos Estaduais. E nos Jogos Estaduais eu fui levar a cidade, representar a cidade de Santo André na questão de 300 metros com barreira. Foi em Barretos essa situação, e eu lembro que eu cheguei nas eliminatórias, eu cheguei no meu grupo, né, no meu grupo de divisão lá, eu cheguei em 2º lugar. E na computação geral, eu cheguei em 4º lugar, ou seja, naquele ano eu fui o 4º melhor corredor de 300 metros com barreira, competindo com os meninos de 16 anos. Então, aí mais ou menos dá para você entender o esforço que eu fiz e aonde eu poderia ter chegado com tudo isso daí, né? Quando você fala em poderia ter chegado, por quê? Foi nesse momento que você precisou parar com o atletismo, parar com a corrida? Por que você fala que foi... a impressão que dá é que teve um limite aí, né? Por que teve esse limite? Teve um limite. O que aconteceu? Teve um limite porque o que acontece? Quando se fazia 14 anos, imediatamente as nossas famílias nos colocavam no mercado de trabalho. Eu ainda tive uma vantagem, que eu fui para o mercado de trabalho aos 15 anos de idade. E eu comecei a trabalhar e já passei a estudar à noite. E quando foi um dia, o professor Jorge, ele passou em casa no final de semana e falou assim: Claudinei, eu precisava de você. Eu falei assim: por quê, Jorge? Ele falou assim: olha, vai ter uma competição muito importante pra gente, assim, e eu preciso de você porque nós precisamos ganhar esse campeonato. E eu sei que se você for, você vai nos ajudar a ganhar esse campeonato. Ou seja, era uma peça importante para pontuar, para fazer parte da equipe. Era uma peça importante. Eu já não estava treinando, mas... enfim, ele passou lá em casa, não sei como ele conseguiu o endereço de casa. Quer dizer, ele foi até o colégio, conseguiu, para você ter a importância da coisa. Ele foi até em casa e conversou com os meus pais, conversou comigo. Eu fui naquele fim de semana, fui lá, ganhamos, trouxemos resultado, trouxemos medalha. E quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, olha, filho, é o seguinte, nós aqui somos pobres, nós temos que trabalhar, você tem que trabalhar para poder se manter e ter um futuro, e eu não vejo futuro nisso, então não vai ter espaço para você. Se você quiser continuar conosco, então você vai precisar abandonar isso daí, ou então você segue o teu caminho, segue a tua vida, você tem 15 anos, você pode seguir. Ele me colocou na parede, né? E eu disse, tá bom, pai. E ali não é porque eu não tinha opção, é porque eu precisava ser obediente aos meus pais. E não foi uma questão de necessidade financeira? Não, foi necessidade financeira não. Foi uma questão de princípios ali. Foi uma questão de princípio, era uma questão de princípio, né? Porque, na verdade, ele viu que eu estava muito entusiasmado e talvez eu pudesse ser desviado do real valor de todas as coisas. Não era nem pela questão de praticar. Talvez eu pudesse, de repente, perder os meus valores, deixar de trabalhar, porque ainda estava muito longe para a faculdade, né? Tinha 15 anos. E ele quis corrigir isso na minha vida, e aquilo lá deu uma travada, e eu guardei aquilo lá no meu coração, né? Desde os 15 anos até aos 60, hoje eu estou com 64, aos 62 anos, quando nós pudemos correr a São Silvestre. Então eu guardei dentro do meu coração uma necessidade, porque quando dava meia-noite eu estava lá diante da televisão vendo São Silvestre. Quando tinha... a Olimpíada, eu estava lá vendo o pessoal de atletismo correndo. Se eu tivesse alguma prova, eu estava lá olhando. Então, os meus olhos nunca estiveram longe das corridas. Mas era um sonho que ficou para lá e eu
eu falei assim, não deu, para mim não deu, passou. Não foi Mas pra mim. eu lembro que quando eu fiz 60 anos, porque quando a gente faz 60 anos, passa algo na vida, né? Aí eu falei assim, não, tem algo que eu ainda não fiz. Porque já tinha tido vocês como filhos, já tinha casado, já tinha viajado para a África, feito meu projeto de missões, tinha realizado uma série de coisas na minha vida, mas tinha isso que era meu. Eu queria correr uma São Silvestre. Algo particular seu que ficou guardado lá atrás, e aqui ó, é o que eu digo novamente, porque foi uma coisa que eu não conhecia, que eu de fato desconhecia, não sabia que você tinha esse desejo, porque você nunca comentou, nunca falou. Em casa a gente sempre, eu tenho algumas memórias de ver televisão, mas isso nunca passou pela minha cabeça, você nunca deixou esse sonho transparecer. Não que eu tenha me lembrado em algum momento, por tanta coisa que a gente passou, isso foi uma coisa que nunca ficou claro. Eu jamais imaginei a gente passar por isso, né? Você ter esse sonho guardado. Até quando a gente começou a praticar, fazer exercício físico, academia e tal, por toda uma questão de saúde, de ter que se mexer, isso nunca ficou evidente, né? E aí eu queria que você comentasse, compartilhasse com o pessoal esse período que você decidiu realmente, quando a gente voltou a fazer os exercícios físicos, atividade, hipertrofia, por questão de saúde mesmo, de excesso de peso, essas coisas, a corrida voltou a bater no seu coração? Você voltou a sonhar com isso ou ficou ainda guardado lá atrás? Era uma coisa que... Eu identifiquei o seguinte, eu identifiquei que faltava alguma coisa. E se faltava alguma coisa, esse algo precisava ser preenchido, entendeu? Aí quando eu identifiquei que a questão era essa São Silvestre, eu falei assim, não, eu vou correr a corrida, nem que seja como se fosse a minha última corrida. Eu sempre digo assim que muitas vezes as pessoas, elas têm alguns sonhos, elas têm alguns desejos, são coisas que para A ou para o B pode ser uma tremenda de uma besteira, uma bobeira, né? Algo sem sentido nenhum, mas cada um de nós carrega dentro de si, dentro do seu coração, uma expectativa, é um sonho, é uma vontade, é um desejo de conquistar algo que para ele é importante. E se a gente passa uma vida inteira e não vive aquilo que realmente é importante, a nossa vida é uma vida vazia. E eu tenho certeza que Deus, que é um pai amoroso, ele não deseja que os seus filhos vivam uma vida infeliz porque alguém, por algum motivo, por uma questão de falta de entendimento ou uma própria circunstância, não permitiu que tal coisa viesse a acontecer. Então, eu coloquei isso no meu coração. E eu comecei a entender que, de uma certa forma indireta, as pessoas não sonham os seus sonhos. Elas acham que tudo isso é brincadeira. Aí você sente o peso da terceira idade, você tá velho, deixa o velho fazer alguma coisa, né? Aí eu aproveitei e embarquei nessa daí, porque a gente foi criado no sistema bruto, né? Ou seja, se tem algo para ser feito, vá lá e faça. É para ser feito? Vá lá e faça. E agora, depois de todo esse tempo, a gente nutre a experiência, se tem que ser feito, tem que ser bem feito. E foi onde eu procurei fazer tudo que tinha que ser feito, voltei para as ruas, fui fazer cross, depois fomos fazer recentemente musculação para poder dar esse gás que era para ser feito. Porque eu sabia que enquanto eu não corresse essa São Silvestre, eu não perdoaria, de certa maneira, vamos dizer assim, o meu pai. Era uma conta que precisava ser paga de alguma forma. Era uma conta que eu teria que ser pago, não que eu tivesse mágoa, ressentimento, ou a minha frustração foi, ele não deixou você correr, não. Mas era um desejo que eu tinha e que por algum motivo eu também deixei escapar de mim. Ou seja, de uma certa maneira eu aceitei aquilo de uma forma resignada, mas não aceitei de verdade. Ou seja, o sonho ainda estava vivo. Então eu disse, não, eu vou correr. Ainda que eu tenha que correr sozinho, eu vou correr. Porque tem algumas coisas, Thiago, que a gente tem que correr pela gente. A gente tem que viver pela gente. É o teu sonho, ninguém vai sonhar por você. Não espera ninguém sonhar por você, não. As pessoas podem até sonhar, mas quem dá o sangue, quem soa é você, né? E foi por isso que eu voltei e falei assim, eu vou. E aí eu lembro que eu fiz a primeira corrida, né? Depois de 55 anos parado, porque eu tinha 15, agora eu tinha 63, eu ia fazer 62 para 63, eu corri ao Alga Costa. Foi a primeira corrida, me inscrevi na corrida,
saí de madrugada, coloquei a mochilinha nas costas e fui correr 5 km. Que na verdade 6 km. Deixa eu voltar aqui o meu som. Antes de você entrar nessa parte, é legal eu tive que sair um pouquinho rapidinho para ajustar a câmera ali, para que você que está escutando tenha a questão do vídeo também, tá? Antes de você entrar nesse assunto já da Olga Koss, que foi a primeira coisa que você fez, eu queria voltar um pouco e trazer aquele momento que eu achei que foi importante para que tudo isso acontecesse hoje, que foi aquele almoço, né, que a gente teve, que você compartilhou a primeira vez, e que a gente decidiu fazer essa corrida. E eu queria perguntar para você de novo, naquele momento que a gente conversou, que a gente decidiu que faria a São Silvestre nessa virada de ano de 2022. Isso. 2022, que a gente teve aquela conversa, a gente decidiu fazer as primeiras corridas. Até então a gente não corria, não fazia nada, só exercício físico de academia, só hipertrofia a gente fazia. E aí combinamos aquele dia que faríamos a São Silvestre. Só que aí certo. Eu lembro que eu tinha comentado com você que a gente teria que fazer algumas corridas para poder sentir como é que era o drama, né? Sim, essa era a ideia. O que era fazer corrida de rua, porque eu só tinha experiência de fotografar, não tinha experiência de correr. Eu só corria na esteira, gostava, mas era só esteira e tá tudo certo. Não tinha um porquê para ir pra rua correr, né? Corria porque tinha que correr, fazer o cardio, fazia parte do exercício. E conversamos aquele domingo, combinamos de fazer a São Silvestre. O que passou na sua cabeça? Tipo assim, será que agora eu consigo pagar essa dívida interna, essa dívida comigo mesmo? O que passou na sua cabeça? Não, eu pagaria. Porque eu comecei o ano determinado. Eu disse, esse ano eu vou correr a São Silvestre. Eu iria trabalhar o ano todo para correr a São Silvestre. Tanto que eu me preparei para isso. Tudo quanto era corrida, eu estava disposto a correr. Eu paguei o preço de ser mal interpretado, fazendo cross, fazendo aqueles exercícios. Você conhece bem o sistema. Mas eu também não dei atenção para nada disso, não. Eu ia sozinho, eu corria, eu treinava, corria de madrugada, ia aqui, ia ali. Dentro da minha mente, eu iria correr a São Silvestre. Era a última coisa que eu faria, mas eu faria, que era correr a São Silvestre. Eu nem sabia quem iria correr comigo. Convidamos várias pessoas, você sabe Sim. bem disso. E no fim você acabou aceitando o desafio e foi para lá na última hora. Eu lembro que você fez na última hora. Lembra que você fez sua inscrição na última hora? Tipo, se você deixou pro dia seguinte, já não tinha mais. Já era lá. Então tem coisa que é isso aí. A gente tem que tomar a decisão. Nem que seja na última hora, toma a sua decisão, mas toma a decisão acertada e vai para a linha de chegada. Eu tinha certeza, Thiago, que aquela corrida eu teria. Eu até dizia para todo mundo, olha, o que vai acontecer a partir disso daí eu não sei. Mas eu tinha que correr aquela São Silvestre. Mas era essa teria que acontecer. Tinha que acontecer. Não seria... eu não desistiria. Eu iria até o fim, eu iria correr aquela São Silvestre, porque eu precisava quitar a minha alma daquela dor, daquele negócio que eu não pude, era algo que eu tinha que resolver. Entendi. Antes de chegar na São Silvestre, a gente teve todo aquele processo de passar pelas etapas de corrida de rua e tal. Como é que foi a primeira? Você fez a Olga Koss? Eu fiz a Olga Koss. Como é que foi essa primeira corrida? Porque a gente começa a entrar num processo da sua história que e beleza, eu quero correr a São Silvestre para pagar uma dívida comigo. Beleza. Só que a gente tem que começar por algum ponto. Começamos pela Olga Koss. Como é que foi a sua primeira corrida? Como é que foi aquele momento de caramba, peguei o kit, agora eu vou correr, como é que vai ser esse negócio? O que passou na sua cabeça? Qual foi a emoção daquele momento da primeira corrida? Porque o desejo de realizar a São Silvestre começou ali nessa primeira corrida, que eu não consegui por questões de trabalho, né? A gente foi numa segunda, mas como é que foi essa primeira corrida? Foi algo assim interessante, é coisa de festa mesmo, né? Porque de repente você quer correr, de repente você está no meio de outras 6.000 e tantas pessoas lá, 6, 7, 8 mil pessoas na sua frente. Daqui a pouco você começa a ver gente correndo na sua frente e você sai correndo. É igual criança, você sai correndo. Todo feliz, pulando, saltitando, e via fotógrafo, olhava pro fotógrafo. Fazia pose. Eu aprendi como fazer a pose, eu via como fazer a pose, e eu vejo ali minha sogra correndo com mochila, com saco-mochila nas costas. Eu já fiz isso, é horrível. Gente, isso é horrível demais. Eu não sabia se eu podia pegar água, não podia pegar água. Era de graça? Era de graça. Será que tem que pagar? Tá incluso aqui. Essa água é de graça, vou me cobrar quando chegar lá na frente. Exatamente. Mas o que me chamou a atenção ali foi o seguinte,
que, por exemplo, a corrida Água Close é uma corrida de inclusão, né? E eu vi pessoas empurrando cadeiras de roda. Eu vi pessoas com problema de AVC correndo com dificuldade. Eu vi pessoas assim com deficiência visual. Eu vi uma série de situações lá que eu falo assim, isso aqui é muito maior do que eu pensei. Porque quando a gente fala de corrida, a gente só vê o pessoal saradão, né? O pessoal bonitão. Pessoal fitness. As menininhas fitness e tal. Pelo menos é a imagem que se vende do esporte. É a imagem né? que se vende. Então, é bonito fotografar um corpo bonito. Saudável, entre aspas, né? Saudável, entre aspas. Mas, por outro lado, tem gente lá que tem uma vida muito maior do que tudo isso. Que não está correndo pela aparência, mas está correndo por ele mesmo. E aquilo me deu uma energia tão grande que eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu vou. Então, cada pessoa que eu via vencido, eu aplaudia, a gente vibrava, eu comecei a entender que a corrida, todo mundo ali tá junto, não tem ninguém melhor nem maior, não. É todo mundo igual. Não importa se eu vou chegar no primeiro lugar ou se eu vou chegar no último lugar, a medalha está para mim ali. Né? Então, como a gente fala, né? Eu prossigo para o alvo. Ou seja, tem um prêmio, no final tem um prêmio. E eu lembro que quando eu passei, peguei a primeira medalha, os meus olhos eles se encheram de lágrimas, eu falei assim, eu venci essa, né? Ganhei a minha primeira banana, diga-se de passagem. Isso é importante dizer, porque nós corremos... Todo corredor, ele corre por quê? Porque ele quer uma banana, ele quer um suquinho no final. Suquinho. Se tiver um torrone, a gente agradece. Se tiver um torrone, a gente já fica feliz. Quer dizer que a organização da corrida é muito boa. É, a maçã, a gente tá deixando uma reclamaçãozinha básica, que a gente tá pegando umas maçã meio ruimzinha aí, entendeu? E a tal da medalha tão sonhada. E a tal da medalha tão suada. Eu cheguei em casa e mostrei a minha medalha, todo mundo falou assim, nossa, você ganhou? Eu falei assim, eu ganhei, né? Eu paguei, eu ganhei, né? Você chegou em que posição, Fá? Não sei. Não sei não, mas eu deixei muita gente pra trás. Eu deixei algumas pessoas passarem na minha frente para não passarem vergonha. Aí eu comecei a comparar o tempo, eu vi que eu tinha deixado pessoas com uma idade inferior à minha mais pra trás, eu me senti um vencedor. Um vencedor, né? Não sei se nem tem música de vencedor aí. Não tem música de vencedor, em breve teremos. Mas o que valeu mesmo foi isso daí. Foi aquela alegria de poder saber assim, quando que vai ser a próxima corrida. E a próxima corrida nossa foi exatamente no Ocel, que foi a que você foi correr. Se eu não me engano, a data foi 16 de maio de 2022, que foi a Ocel Run, fez 5 km que a gente fez. Foi a minha primeira corrida e foi muito legal que a gente largou junto, né? Eu não tinha preparo nenhum, só nada. O que eu fazia tava correndo alguns dias já na esteira. Então a gente foi pela festa, pela alegria de estar lá correndo. Pra mim foi muito legal, larguei, disparei que nem um doido logo na largada, 2 km já tava morrendo. Já tava morrendo, é a mesma coisa, foi a mesma coisa. A gente faz lá um tempo absurdo, né, de 5 km em 55 minutos. Primeiro K3, o segundo 7. No quarto a gente tá fazendo 9, 10, 12. No quinto chama a ambulância. Chama o SAMU aí pra gente aí. Mas bateu o pé, conquistou. Vitória, parabéns. E agora eu preciso lembrar, porque se eu conseguir, eu coloco até algum vídeo nas redes sociais aí. O que foi legal, né? Porque eu consegui fazer um tempo legal. Eu não vou lembrar agora quantos minutos eu fiz, mas em torno de 24, 25 minutos. Foi um tempo, pra quem não tinha corrido nada, tava tudo certo. Foi meu primeiro tempo, meu primeiro RP. E foi legal que eu falei assim, bom, meu pai não chegou ainda, então eu vou esperar ele chegar. Liguei o celular, fiz o videozinho da chegada, chegou todo saltitando, todo feliz lá, correndo. Como é que foi, pai, essa chegada dessa corrida? Ver que pelo menos parte daquilo que a gente tinha prometido lá atrás estava começando a acontecer. Porque pra mim foi uma emoção muito forte de ver você chegando, porque de alguma forma, não com tanta intensidade, talvez naquela época, mas eu já começava a entender o quanto aquilo era importante. E o quanto foi importante pra mim estar ali nessa primeira corrida. Pra mim foi importante vencer, porque essa primeira corrida me fez lembrar de várias coisas que eu passei quando era criança. Meu problema de saúde com bronquite. Enquanto eu tava correndo, eu lembrei de coisas de você e a mãe me levando no colo pra tomar inalação. Às vezes que eu ficava com pneumonia, que tinha que respirar com um galão de oxigênio, tomar não sei quantas injeções por dia. Então tudo isso passou na minha cabeça na minha primeira corrida. Então a minha primeira chegada foi muito emocionante por causa disso.
Eu lembro que eu chorei lá na hora, lá tal, porque pra mim teve esse significado, porque era uma coisa que eu não esperava que eu fosse viver, foi uma emoção que me deu ali na hora, e naquele momento, quando eu via você chegando, de alguma forma eu entendi, isso aqui é importante pra ele, e eu tô feliz porque de alguma forma eu tô aqui, eu sei que isso vai significar alguma coisa pra ele lá na frente. Então, eu queria que você comentasse dessa emoção, desse sentimento que talvez tenha passado na sua cabeça na construção da gente poder realizar a São Silvestre. Porque depois a gente fez outras corridas, fizemos a Tricolor Run, que é a melhor corrida de todas, vamos São Paulo. São Paulo, isso aí. Então sempre a gente faz junto, fizemos outras corridas, mas eu acho que essa primeira teve um sabor muito especial, pelo menos pra mim teve, né? Não, teve sim, porque eu lembrei disso tudo. Eu lembrei do tempo que a gente tinha que correr com você de madrugada, quando você, com aquela bronquite atacada, asma. Então você sempre foi um motivo de preocupação pra mim, porque você não podia jogar bola que cansava, era o gordinho do gol. Era o gordinho magrelo, né? Era o gordinho magrelo, né? Porque não podia ir pra frente porque não aguentava. Então você sempre foi um motivo de preocupação, asma, bombinha. Inalação. Inalação. Então quando eu vi você correndo, eu falei assim, valeu a pena. E ali a gente começa a entender a questão da superação, quer dizer, é aquele recado que a gente diz, corrida é superação. Corrida, ela te mostra exatamente quem que você é, não importa qual a posição que você vai chegar. O importante é que você chegue, porque sempre vai ter alguém te esperando. E quando eu te vi ali, era diferente, porque agora eu não estava correndo sozinho, eu já tinha alguém que estava me esperando na linha de chegada, né? E isso, de uma certa maneira, motivou outras pessoas também, que depois a Cíntia se motivou, ela viu você, ela quis. Depois nós levamos a Sheila no Tricolor Rum, lembra? Ela esteve com a gente lá. Ficou animada para correr. Ela ficou animada porque até então ela tinha ouvido falar, né? A minha esposa, ela tinha ouvido falar das corrida. Daí eu queria que ela fosse uma corrida para ela ver. Aí nós criamos um drama, né? Eu falei assim, olha, vai ter uma corrida, corrida o quê? Vai ter uma corrida, mas é uma corrida noturna e a noite está muito fria. Eu falei assim, então se agasalha. Não, eu queria se você poderia, né? Assim, né? Não fosse pedir muito, levar pra gente um chocolate quente. Chocolate que a gente levou na garrafa térmica. E levou o chocolate. Imagina a gente dentro do Morumbi. Tomando chocolate quente, todinho. Mas o que eu queria que ela fosse, né, Sheila? Eu queria que você fosse. E ela foi, teve que escutar um monte de coisa que ela não gosta disso. Ouviu o Iron Man, ouviu do São Paulo, e a gente lá no meio da multidão cantando. Não tava vendo ninguém, mas a gente tava com a mão levantada lá e tal. E ali ela viu a magia, né? Entendeu o momento. Ela entendeu o ambiente, ela falou assim, nossa, como isso é gostoso. Ela falou assim, um dia eu vou correr com você. Da mesma forma que o Thiago um dia falou assim pra mim, um dia eu vou correr com você. Então cada um que eu vejo que fala assim, olha, um dia eu vou correr com você, pra mim é um troféu. Pra mim é a minha medalha pessoal, aí, né? E ela foi na corrida contra o câncer. Primeiro 6 km que ela correu foi também corrida contra o câncer, né? E foi interessante que ela falou, mas eu posso correr de saião? Eu falei, você pode correr do que você quiser, porque tem gente lá que corre... O importante é você estar lá. Tem gente que parece que corre lá, não sei de que jeito que corre, mas corre, né? Então, tem gente que tem pano de mais, outros tem pano de menos. Ela foi com a saia dela, cabelão solto, quer dizer, e foi um sucesso. E quando ela passou, ela falou assim, é isso daí. Ela falou assim, eu quero correr a próxima. E tem corrido com a gente, né? Então hoje o Thiago corre, a Sheila, minha esposa, corre, tem outras pessoas que prometeram para mim que vão correr. Então, cada um que diz assim, olha, eu vou correr com você, é um prêmio, é a minha medalha. É a minha São Silvestre que eu tô ganhando a cada dia aí, né? É aquela dose de motivação que você precisa para continuar. Exatamente. Então, enquanto existir um Thiago, uma Sheila, dizendo assim, eu vou correr, é uma motivação. E eu descobri, Thiago, que através disso, como é que as pessoas nos veem, né? Eu estou falando, as pessoas vão estar nos vendo, as pessoas hoje te veem, você também tem vivido essa experiência. Pessoas depois que me viram praticando cross, praticando musculação, correndo, eles passaram a correr. Hoje existem pessoas que não faziam nenhuma atividade física e viram lá o pastor correndo, né? Porque de passar nós somos pastor e missionários, estamos até levando um projeto para Angola, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eles passaram a correr, estão correndo, estão ganhando medalha por aí afora, e eu vejo a foto deles, eu falo assim, olha, valeu a pena. Então,
tem sempre alguém prestando atenção em você. Tem sempre alguém fazendo uma corrida como a sua corrida, né? A corrida da vida deles aí, né? Cada um tem o seu objetivo, o seu foco. Eu acho que o legal desse momento, desse bate-papo, é trazer essa questão que a corrida ela desperta essa questão da sua motivação particular, o que te move a correr, porque quando a gente corre, a gente vê pessoas com dificuldade de locomoção, a gente vê pessoas com dificuldade de visão, a gente vê pessoas com idade avançada correndo, caminhando no ritmo delas. E é uma coisa que eu pensei bastante nesses últimos dias com relação à corrida, e conversando com alguns colegas que a corrida também, e amigos que a corrida me deu nesses 2 anos praticamente que a gente está correndo, que é exatamente isso. Não importa aquilo que a gente já conversou sobre isso também, a gente não concorre com ninguém é nosso concorrente ali. Não. Pelo contrário, existe uma parceria, existe uma questão de parceria mesmo quando você está correndo, porque se você tem alguma dificuldade, sempre vai ter um corredor ali do lado para te ajudar. Machuquei, para te levantar, não importa. Sempre a gente vê isso nas corridas, ou seja, não é um esporte coletivo, mas a competição não é individual. Cada um tá ali para vencer a si mesmo, para vencer o seu propósito, a sua meta. Não importa se você corre a 3, a 4, a 5, a um pace de 7, não importa. Importa que você largou e que você conseguiu chegar, e aquilo é o teu prêmio, aquilo é o teu significado. Eu acho que a corrida ela traz esse sentimento de conquista que é único, né? Já joguei bola, já fiz outras coisas, mas em nenhum outro esporte que eu passei, que eu cheguei a conhecer, eu vi isso que eu encontrei também fazendo corrida. Então, você que está escutando, você que tem vontade de fazer, você que quer, mas eu não sei por onde começa, só começa correndo na sua rua, aí na sua casa. Começa caminhando. Vai devagarzinho. A Cíntia, sua esposa, minha nora, ela não pode correr, mas ela pode fazer caminhada. Faz caminhada. Vai caminhando. Começa, entendeu? Conforme você for fazendo, você for mostrando pro teu corpo que é possível, que você consegue, não importa se você tá com, principalmente se as pessoas que estão com peso acima, não importa, vá, faça, ande no seu ritmo, ande na quantidade de distância que você consegue. Não liga porque as pessoas falam, porque tem muita gente, principalmente as pessoas que estão perto da gente, são as primeiras a nos desmotivarem. Exatamente. Apenas vá, porque esse prêmio, esse mérito é seu, essa conquista é sua, essa glória, essa satisfação é sua, é particular seu. Vá, realize, que eu tenho certeza que no final você vai respirar fundo, cansado, suado, querendo a sua bananinha, querendo a sua água, mas com aquele sentimento de tipo assim, eu venci. Isso foi bom, eu venci. E você falou de dificuldade, por exemplo, eu tenho uma dificuldade particular que a gente consegue corrigir a cada corrida, né? Nós temos uma amiga, o nome dela é Maria Rogênia, ela é que cuida da minha saúde no tempo das corridas. Ela pratica acupuntura, ventosoterapia, então marca aí, tá certo? Maria Rogênia Terapia, tá certo? Ela tem... Olha o jabá de graça, olha o jabá de graça. Olha a Rogênia lembrando você aí. E ela foi muito importante, porque toda corrida, ela dá um preparo lá, papai na perna, dá umas agulhadas nas pernas, dá uma agulhada aqui na região da lombar e fortalecimento e músculo e aquela coisa toda. Isso dá um gás totalmente diferente. Então, antes de ir, ela me dá o preparo, e quando chega, amanhã aqui na minha clínica eu vou lá, ela dá aquele tratamento VIP, já colocou nervo que estava daquele jeito lá. Então a gente precisa desse tipo de apoio, dentro do apoio físico, do apoio moral, do apoio institucional. A gente precisa disso. Às vezes você não tem. Eu sou uma pessoa agraciada que, graças a Deus, hoje eu tenho apoio da minha esposa, tenho o seu apoio, tenho o apoio da Rogênia, tenho apoio de outras pessoas que dão incentivo. Já não vibram tanto, né? O senhor correu, legal, né? Tá bacana. Passou aquela euforia do começo, né? Passou aquela euforia do começo, mas a euforia tá dentro de nós. Então, para você que tá precisando, vá, caminha, corra, curta o seu pace, não é verdade? Curta o seu momento ali. Tempo, vibra lá no sua 5 km em 1 hora. No final, parabéns para você. É isso aí. Passando desse momento aqui mais motivacional, sem arrasta pra cima, que eu vou te ensinar os 7 passos da corrida. Os 7 passos. Enfim, vamos chegar agora ao ponto da São Silvestre. Chegou o dia da São Silvestre. O dia da São Silvestre. Como é que foi para você da buscada do dia que a gente foi buscar o kit, que você
pegou a sua camiseta, a gente colocou lá Equipe Vida Plena na pista. Isso, inclusive eu tô com ela hoje aqui. Na primeira gravação eu que estava, a minha tá pra lavar, agora é você que está vestindo a sua camiseta. Eu que estou com a minha camiseta. Como é que foi pra você estar com o kit da São Silvestre na mão e pensa assim, caramba, passei o ano inteiro esperando esse momento e ele tá chegando. O que começou a passar na sua cabeça nesse momento? Ó, eu sou um homem brinca, a gente brinca bastante, você sabe, o pai sempre brincalhão, a gente tá sempre numa boa, de uma resenha, mas eu sou um homem muito reservado. E eu queria que nessa São Silvestre pessoas especiais estivessem ali, afinal de contas era o dia do meu aniversário. E eu desejei que pessoas estivessem ali. E nesse dia as pessoas especiais estavam lá, você estava lá correndo comigo e a minha esposa Sheila estava lá segurando a nossa mala, não conseguiu ver a saída, não conseguiu ver a partida, mas conseguiu nos ver com a medalha. Então, eu tinha separado uma grande festa e muitas vezes, nem sempre, as pessoas estão prontas para essa festa. Sim. Cada um busca o seu próprio desejo. Então, a nossa São Silvestre, a nossa primeira São Silvestre foi uma festa, o buracão lá da Paulista. Logo ali na largada. Eu lembro que nós conseguimos correr assim de uma forma muito dinâmica, quase 1 quilômetro. Passamos muita gente. Passamos muitas pessoas. Quase alcançamos os quenianos, quase. Foi por pouco. Faltou coisa assim, foi coisa muito pequena poucos mesmo. Segundos assim, os minutos, horas. Daí nós lembramos, daí eu começaram a vir os problemas, né? Porque a gente nunca tinha corrido 15, né? O máximo que a gente correu foi 5, 7. Eu já tinha feito um 10, mas daquele lá eu me empolguei, comprei um tênis bacana, comprei uma meia bacana, só que o tênis era errado, a meia era errada, porque a meia deu pressão demais na canela, o tênis estava apertado demais, e a gente descobriu que para você fazer uma São Silvestre... Primeira coisa, você tem que estar com a roupa mais confortável possível. Segunda coisa, não estreie o seu tênis na São Silvestre. Eu estreiei meu tênis. Estreou a meia. Uma meia, quer dizer, e o Thiago não correu. O Thiago simplesmente acompanhou o pai dele. Eu falei, não, filho, vai pra frente. Eu falei, não, pai, eu vim, que eu ia acompanhar com você. O combinado foi largar junto e chegar junto. É isso que a gente vai fazer. E chegar junto. Então, ele me acompanhou nisso. Subimos a Brigadeiro, chupa a Brigadeiro. Lógico, tem que ter. E aí, quando nós chegamos no final da Brigadeiro, ele falou assim, pai... Tem fôlego? Eu falei assim, tem quantos metros? Tem poucos metros. Tem quantos Falta ainda? Quanto tempo? Ele falou assim, tá muito longe. A largada é logo ali. Eu falei assim, se é logo ali, vamos embora. Vamos, mas tá na reta. Passou o Brigadeiro, bora, pai. Vamos chegar correndo, pelo menos. Aguenta. E nós saímos correndo, pulando, chorando, como agora a gente tá chorando aqui, né? De emoção, porque quando eu passei, eu lembro que eu gritei assim, tá pago. Ninguém ouviu, mas eu ouvi. Eu falei assim, tá pago. Ali eu parei e eu falei assim, agora eu não sei o que vai ser da minha vida. Porque a vida inteira eu corri atrás de um objetivo, que era correr a São Silvestre. E eu corri. O que me faltava correr agora? O que me falta correr agora? Então, a gente sempre precisa de uma corrida a mais, um desafio a mais. Eu coloquei um objetivo, mas a família tá indo contra mim, não quer deixar eu participar, que é a corrida, que é correr na Patagônia. O próximo desafio vai ser correr 10 km lá ou 21 km na Patagônia. Então a gente... O Thiago já ficou quieto. Porque essa eu também não sabia. Essa eu também não sabia. Então, já vou ter que me organizar aqui. O meu próximo sonho é correr uma Patagônia. Na verdade, são 2 objetivos que eu tenho. É o que você vai aprender. Aprende você que está escutando. Você correu a primeira corrida. Você nunca vai ficar só nessa. Não, agora eu quero correr tal. Não, agora eu quero correr tal. Agora eu quero correr tal. Então esquece. Então, ele querer correr uma corrida mais maluca, não me impressiona. O que me impressiona é aonde ele vai querer correr agora, entendeu? É na Patagônia. E é interessante isso daí. Mas o problema hoje que impede a Patagônia é porque nós temos outros projetos, que são os projetos de missões. Poderíamos até correr esse ano na Patagônia, faríamos uma poupança, iríamos para lá. É muito bem organizada essa corrida, por sinal. Mas nós temos um projeto para exatamente no tempo que vai ocorrer a corrida da Patagônia, que é em setembro, nós vamos estar no continente africano. Então, de repente, 2025, 2026,
dá pra gente pensar numa Patagônia aí, Thiago. Quem sabe? Maravilha, Vamos se quem planejar sabe? aí, né? Vamos Quem sabe? começar a fazer um porquinho aí pra poder guardar umas poupanças. Eu acho que é bom de um bom leitão. O negócio lá é bravo. Tem que ser um boi inteiro de cofre. A gente vai ter que negociar bem com as esposas É aí. verdade, Isso vai sair caro para ter que dar um jeito, vai ter que dar um jeito. jeito. Vamos conversar em off depois. Exatamente. Então, e a São Silvestre, ela trouxe essa experiência e nós ficamos com a promessa de voltar para São Silvestre esse ano, lembra? Fizemos que foi, porque até então o bichinho da corrida já tinha comido a gente. Já tinha pegado a gente de jeito. E não tem vacina para isso, a única vacina é uma próxima corrida. A gente é totalmente dependente da corrida, né? É isso. Aí fizemos a segunda São Silvestre hoje, foi muito legal. Mas eu queria que você falasse também, antes da gente já vai para os finalmente desse programa, que você falasse um pouco do seu projeto, porque você tem um projeto de ação social que envolve a corrida também. Eu queria que você contasse um pouco desse projeto, como é que ele funciona, quem quiser conhecer, aonde que acha, como é que tá esse projeto, qual que é o andamento desse projeto agora, o que você está planejando, o que tem de corrida envolvido nesse projeto, enfim, para o pessoal que está escutando a gente aí, tiver interesse, quiser conhecer lá. Tá, então, o que acontece? Aí nós descobrimos que através da corrida a gente podia motivar muita gente. Então o que eu fiz? Eu comecei a correr exatamente para a gente entender como é que funciona esse mundo da corrida, o que é que existe por trás da estrutura dessa corrida, e eu descobri que é possível a gente, por exemplo, motivar a nossa juventude, motivar as nossas crianças e até mesmo motivar os nossos idosos, né? Porque vocês estão falando com uma pessoa que tem 64 anos e nós estamos correndo. Então a ideia agora é motivar as crianças, motivar os jovens e motivar os adultos à corrida. Isso daí, nós abrimos então uma questão de uma ONG, chamada ONG Assistencial de Apoio Vida Plena. Ela tem essa necessidade de levar o esporte à terceira idade e às crianças. O nosso alvo são as crianças a partir de 7 anos até os 12, 13 anos, depois a terceira idade, para motivá-los a praticar esporte. Então a gente está hoje aí focado nessa questão da corrida, aprendemos bastante o que é. Esse ano a gente entra na questão da parte dos educativos e com isso a gente está fazendo o quê? Nós estamos levando esse projeto para Luanda, em Angola, no mês de agosto. Então, no mês de agosto, nós estamos levando um professor de karatê, estamos organizando uma pequena Olimpíada na cidade de Luanda com a juventude, porque a juventude em Angola está muito perdida com relação às drogas, com relação aos demais vícios, sem expectativa de vida. Então, nós queremos usar a nossa experiência, a experiência de uma pessoa na minha idade, mostrar que é possível se praticar esportes. Crianças, adultos, adolescentes. Então essa é a nossa ideia, esse é o nosso desejo. Por trás da corrida pessoal existe a motivação também de alcançar outras pessoas através do esporte, que de certa maneira é algo bem, bem simples de se fazer, né? É algo que é acessível, você pode praticar em qualquer lugar, basta você ter só a disposição de querer fazer, né? Acho que para correr não é o tênis que, lógico, ajuda, mas para você começar a correr, você não precisa ter o melhor tênis de não sei quantas placas de carbono, você não precisa ter um treinador específico que vai te acompanhar. É lógico, todas as informações que você puder ter para praticar o esporte com segurança é importante. E alimentação, etc. Mas acho que a vontade de fazer é o que precisa estar nesse momento de você iniciar em primeiro lugar, né? E uma coisa interessante, Thiago, para chamar a atenção, se tiver alguém do poder público nos ouvindo aí, uma coisa interessante que não existe centro de treinamento de atletismo além daquele que existe no Ibirapuera, em outras regiões da cidade. A cidade ela tem muita quadra de futebol, quadra de basquete, mas centro de treinamento de atletismo, uma pista de atletismo, modalidade para você treinar vôlei, modalidade para você treinar corrida, modalidade para você treinar salto em distância, não existe. Não existe esse tipo de investimento. E nós estamos levantando uma bandeira para localizarmos que existem alguns lugares em que você pode, já que existe uma área para um campo de futebol, você pode, junto com essa área do campo de futebol, você pode colocar uma pista de atletismo. Sim. Que nos ajude muito. Porque hoje a gente treina na rua, a gente treina no meio dos carros, e uma quadra de atletismo, ela se torna muito importante. Então isso tem uma bandeira pessoal, nós estamos trabalhando, buscando para encontrar gente que queira encontrar nisso daí. Porque hoje nós não temos. Hoje nós temos na cidade de São Paulo, nós temos o Ibirapuera, depois nós temos o Serete, lá na região do Tatuapé, depois nós temos outros centros, mas são centros muito pequenos. Depois nós temos o Vila Lobos, né, e o Tietê.
Então não tem muita coisa. Então, de repente, a gente pode pensar alguma coisa maior e colocar o pessoal da terceira idade para correr. Tem muita gente que pode fazer isso aí. Então, se você estiver ouvindo aí, quiser embarcar nessa, quiser comprar a ideia, quiser sentar e conversar, vamos sentar, vamos conversar, vamos falar sobre isso aí. Quem sabe? O Ricardo Capriotti, que é o jornalista da Rádio Bandeirantes, ele também corre pra caramba. Ele tem o programa dele de domingo, Fôlego, que vai pro ar na Rádio Bandeirantes, se não me engano, na parte da manhã. E depois ele disponibiliza esse programa também em podcast. Ele anos que ele briga por esse projeto também por toda a cidade de São Paulo. Sim. Temos ali a raia na Marginal Pinheiros, que é um espaço muito bacana, porém é um só. Mas a realidade do corredor de rua amador é correr nos bairros, é correr no parquinho mais perto da casa dele. Quando você tem um bairro que ainda tem aquela pista de bicicleta, você aproveita aquele espaço para poder correr, mas ali no seu bairro onde você mora tem alguns lugares que ajuda pra caramba, mas aqui onde eu moro em Guaianazes, Zona Leste, eu não tenho nada. As ruas aqui são horríveis para correr. Então, se a gente tivesse realmente um espaço que dê para praticar, se a prefeitura, se o estado de São Paulo olhasse, né, ou falando em São Paulo porque é a região onde nós estamos, mas onde você tá aí, o estado que você tá ou no país que você tá, brigar por isso é bem legal. Então, se a gente pudesse mexer para tentar, né, entrar nessa briga com o Capriotti, com mais tantos esportistas que estão lutando para ter esse espaço, para quem pratica atletismo, para quem pratica corrida de rua, seria bem legal. Exatamente, porque o futebol é a paixão nacional. Mas na hora de procurar outros apaixonados, temos os corredores também. Exato. Eu acho que aquele que corre pode levantar uma bandeira aí, porque quanto que custa para você sair daqui em termos de tempo? Não digo nem questão financeira, para você sair daqui até o Ibirapuera. Você está no extremo. Sim. Não é verdade? Quanto que custa, para mim que estou lá na Zona Leste, de repente chegar até o Parque do Lobo? A questão não é nem o custo financeiro, mas é o custo de tempo. O custo de tempo. Porque a locomoção é complicado, né? Você veja que todas as corridas que nós temos, ela é onde? Ibirapuera, Álvares Cabral. Algumas na Marginal Pinheiro. Fora disso, o que nós temos? Então, corridas, nós temos aqui a região de Itaquera, que é muito forte nisso. Temos região, a Zona Leste, ela é muito forte nisso. A gente precisa descentralizar um pouquinho isso daí. E eu creio que a gente pode dar um grito aí e chamar a atenção de que existem pessoas que estão dispostas a comprar essa ideia e fazer com que isso seja algo interessante e algo viável. É isso. Isso aí. É isso aí, meu povo e minha pova, corredores e corredoras. Quero agradecer, pai, pelo seu tempo novamente. A gente está gravando aqui esse segundo... Com certeza. Esse segundo mesmo episódio, esse terceiro episódio. Mas né? Obrigado pela sua disposição, por ter compartilhado mais coisas que a gente conversou no primeiro episódio, teve o segundo episódio. Eu quero te agradecer pelo seu tempo e deixar esses últimos minutos aí para você poder... falar onde a galera te acha, quem quiser seguir meu papito, embora todas as descrições, link de redes sociais estará na descrição do programa. Exatamente. Então você pode tanto olhar no YouTube, nos cortes, aí vai estar os links onde meu pai tá, para você seguir lá e acompanhar o trabalho dele também. Mas deixa aí, pai, seus agradecimentos finais. É isso aí, eu quero agradecer a você que está ouvindo, você que vai compartilhar, você que vai divulgar, você que vai torcer pra gente. Você nos acompanha na rede social, Claudinei Vida Plena, tá certo? No Instagram aí, ou através do On Demand, você vai encontrar a gente rapidinho aí. E é uma grande alegria poder cooperar e trazer uma informação bem simples, porque essa é a corrida. Eu queria aproveitar, Thiago, já que a vida é uma grande corrida e a vida, nós temos as nossas bananas e os nossos torrones aí, né? Exatamente. Eu queria deixar para você aqui a minha medalha. A medalha que eu ganhei, é sério. Quero deixar essa medalha com você, é a minha herança. Um dia, quando o seu pai não estiver mais aqui, tá certo? Você vai lembrar para essa medalha e falar assim, olha, um dia meu velho ganhou essa medalha lá, tá certo? É o meu presente para você guardar pra tua vida aí, tá certo? E agradecer a você, agradecer a Sheila, minha esposa, que tem corrido com a gente aí, tá certo? Maria Rogênia, que tem cuidado das minhas costas, das minhas lombares aí. E o pessoal que ainda vai dar uma grande força aí, tá certo? Isso, a gente passou por esse momento aqui de entrega da medalha na primeira gravação que não foi ao ar. Foi um episódio que teve emoções assim, a flor da pele, e esse não foi diferente. Eu tô recebendo essa medalha pela segunda vez. Mas a emoção é a mesma. Então, pai, de verdade, eu quero te agradecer de novo
por essa herança que eu vou levar assim, sempre tá guardada ali no meu cantinho especial. Depois da primeira gravação, ela já ficou guardada ali num canto onde fica bem acessível aos meus olhos, para que eu sento para trabalhar, eu tô vendo essa medalha. Então saiba que eu agradeço a Deus por poder passar esses momentos com você de corrida, tá na primeira corrida, tá na primeira São Silvestre, continuar fazendo outras corridas, porque a gente não parou, continuar fazendo outras corridas, e é isso. Obrigado por ter me levado pra corrida, obrigado por estar aqui batendo esse papo. E é isso aí. E eu espero você aí, vem correr com o velho. Vem correr com o velho. Vamos acabar de fazer uma corrida junto aí em breve, desafio, corrida on demand nas ruas aí. Vem correr. Vamos fazer camisetas, vamos fazer bonés. Boné. O André pediu pra gente, não, faz camiseta, faz boné. Eu falei assim, em breve farei camisetas, bonés aí. Nós vamos ter até uma banana on demand personalizada. Uma banana com a casca personalizada, assim. É bem desse jeito aí. Mas é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, mas aguarde que a gente vai pro último bloco agora, onde eu vou dar os agradecimentos pra quem ouviu, pra quem compartilhou, mandar os salves que eu prometi. Esse programa foi diferente, foi um pouco mais longo, mas essa história precisava ser contada e compartilhada, então aguarde aí. A gente vai virar pro próximo bloco, onde eu vou trazer os agradecimentos e também ler os comentários no Spotify, que eu já li alguns e eu já dei muita risada da galera que foi buscar o seu balde. Então é isso, eu vou subir a trilha aqui e a gente volta já já. É isso, plateia virtual, mais aplausos, mais aplausos, mais aplausos! Aê! Você que tá ouvindo aí na sua casa, que pode, aplauda! Você que tá dirigindo, não tire as mãos do não tire as mãos do volante. É isso, senhoras e senhores, como é que foi? Você curtiu esse bate-papo? Gostou? O que você achou? Você emocionou? Foi legal? Olha, pra mim foi um episódio que me marcou demais. Já tinha me emocionado na primeira gravação. Na segunda gravação eu me emocionei de novo, tanto com o lance da medalha que você ouviu, e todas essas fotos, como eu mencionei, tá aqui no post da publicação desse episódio, tá bom? Então você pode conferir lá depois, olhar de perto, algumas coisas que a gente comentou aqui no episódio vão estar lá no post no Instagram, tá bom? Provavelmente vai ter algum link para direcionar pro meu site, tanto o site da Edição Demand, que é por onde a gente faz toda essa gravação e a edição dos episódios. É minha empresa de edição, então vai estar lá no site da Edição Demand também, algumas coisas lá, algumas fotos também, e você pode participar lá também, tá? E também no meu site pessoal, thiagoaugusto.com.br, onde eu posto todas as minhas artes e criações que eu faço fora da corrida também, tá bom? Mas é isso, eu espero que você tenha gostado, que você tenha se divertido e que você tenha se emocionado, porque foi um episódio que eu gostei demais de fazer e eu espero que você tenha gostado demais, tá bom? Então é isso, gente. Bora falar sobre o pessoal que participou do episódio anterior. É assim que a gente faz. A cada episódio, no final do programa, eu trago as participações de quem ouviu, de quem compartilhou, de quem participou da enquete lá no Spotify. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, palmas pra essa galera então que participou! Então vamos lá então. Verdade, eu não posso esquecer. Eu já ia esquecer de deixar a pergunta. Enquanto você ouve a participação da galera aqui, pra você entender o que vai acontecer agora, eu deixei uma pergunta no Spotify, que é a seguinte: qual foi a sua primeira São Silvestre e qual é o sentimento que você tem com essa prova, tá? Então tá lá. Quando foi sua primeira São Silvestre e qual é o sentimento com essa prova, né? Qual o sentimento que você tem com essa prova? Qual é a emoção que te leva a fazer uma São Silvestre? Então você vai lá, responde no Spotify. Agora, se você que tá escutando, você nunca correu a São Silvestre, ainda não teve essa oportunidade, mas quer fazer e quer participar, você também pode responder essa mesma pergunta, tá? Mas aí você vai responder da seguinte forma: se você pretende fazer a São Silvestre, você coloca, Thiago, eu quero fazer a São Silvestre em 2024, eu acho que a prova é legal por causa disso, eu quero ter essa experiência, enfim, responda lá o que você quiser, tá? Se você pretende fazer a São Silvestre. Agora, se você não quer fazer a São Silvestre, você também vai, não quero fazer a São Silvestre porque é muita gente, porque não dá pra correr, sei lá, fica à vontade, tá? Eu quero te conhecer, eu quero saber a sua participação, eu quero saber qual que é o seu sentimento com essa corrida, tá bom?
E é o seguinte, você vai clicar nessa caixinha que tá no Spotify, pra você que ouve a gente pelo Spotify, tem uma caixinha de pergunta aí, é só você clicar e responder, tá bom? Agora, se você tá ouvindo a gente por outro aplicativo de podcast, pela Deezer, pela Amazon Music, pelo Google Podcast não, que o Google Podcast já acabou, então eu nem consegui fazer o cadastro lá, mas por qualquer outra plataforma, Castbox, Podcast Addict, ou pelo YouTube, você que tá escutando o episódio que saiu só o áudio no YouTube, então você pode responder nos comentários aí que eu vou trazer aqui a sua participação também, tá bom? Se você tá ouvindo em outro aplicativo, você pode clicar em qualquer um desses links que está abaixo aqui na descrição do programa, que é o site da Edição On Demand ou o meu site, ou você pode ir lá no Instagram, tá bom? E comentar lá debaixo do post da publicação desse podcast, ou você pode ir lá no direct do Instagram e deixar o seu comentário lá pra mim também. Ó, Thiago, eu vi o podcast e tal e meu comentário é esse, lá, eu que quero participar da São Silvestre, eu não quero, enfim, o direct tá aberto pra gente trocar essa ideia também, beleza? Agora sim, vamos comentar, falar quem participou primeiro, vou trazer o nome das pessoas que compartilharam nos stories do seu Instagram e marcou @CorridaDemand, deixou aqueles recadinhos. Teve indireta, teve indireta no Instagram e eu gostei demais de ler isso daí. Então, palmas pra tela virtual pra essa galera que participou. É isso. E pra começar então, quem participou, quem começou compartilhando lá nos stories foi meu pai, Claudinei da Silva. Palmas pro meu papito. O arroba do meu pai lá no Instagram é @Claudinei Vida Plena, @Claudinei Vida Plena. Vai lá, segue meu pai, dá aquela moral pro velho. Esse que você acabou de ouvir nesse episódio, vai lá e segue meu pai e é nóis. E quem mais compartilhou também, vamos voltar aqui a trilha aqui, ó, isso. Quem também participou compartilhando e com indiretas foi a Laís Rocha. Palmas pra Laís, pessoal. Aê, plateia virtual. A arroba da Laís é corre lá, só que o segundo lá é LAH, tá bom? Então corre lá, com H no final, underline. Segue a Laís lá também, ela dá várias dicas de nutrição, de alimentação, dicas do ela compartilha o seu treino também, é muito legal o perfil dela, fica a indicação pra você conhecer o perfil da Laís, você vai gostar, tenho certeza. E ela marcou a sua amiga Jaque, o arroba da Jaque é o JaqueJoy2710, então segue lá a Jaque também, segue a Laís, e ela deixou um recado assim, ó, não, na verdade ela só marcou a amiga, hein? Laís mandou uma bela indireta aí pra buscar o balde. Eita lasqueira. É isso. Eu acho que foi uma bela de uma indireta. Então, Jaque, se você não foi buscar o seu balde, vão lá no perfil JaqueJoy 2710 e enchem o perfil dela. E aí, Jaque, já foi buscar o balde? Eu preciso fazer isso, eu vou lá ver se a Jaque já buscou o balde. Mas é isso, Laís, obrigado pela participação. Tamo junto e misturado, é nóis. Obrigado aí por tudo. Bom, quem mais participou e compartilhou o podcast foi ela, Andréia Calil. Palmas pra ela! É isso, Andréia também, que o arroba da Andréia lá no Instagram é Andréia_Calil. Calil é S de casa, A de alegria, L de laranja, I de igreja e L de laranja. Calil, Andréia_Calil. Ela compartilhou nos stories e ainda colocou um recadinho assim, ó. Eu já busquei o meu balde curtindo esse podcast top. Aí sim, Andréia, aí sim, as palmas pra Andréia. Muito bom. Aí ainda mandou assim lá no final, curte aí também, é isso aí. Faça como a Andréia, compartilhe o podcast, coloca lá o link, compartilha pelo Spotify, pega o link lá do seu aplicativo, coloca lá no Spotify, tem aquele esquema de colocar link, manda pra todo mundo, manda no seu direct, manda no WhatsApp, manda por correio, manda no grupo do condomínio, mas compartilha a mensagem do Corrida Demente pra todo mundo. É isso aí, André, obrigado pela sua participação, pelo bate-papo de sempre, muito legal. E a André também indicou o perfil aqui do Corrida Demente pra filha dela. Eu não marquei aqui o arroba do Instagram da filha dela. Me perdoa, eu esqueci aqui de marcar na correria, acabei esquecendo. Me perdoa, mas ela também indicou o perfil, a filha dela tá seguindo a gente lá. Então, palmas pra filha da Andréia! É isso, gente, é isso, muito bom, é legal demais a participação de vocês e a interação no direct, nos stories, é muito legal, é isso que me motiva a continuar esse trabalho aqui, que dá um baita de um trabalho fazer,
mas é muito legal quando vocês compartilham, vocês mostram que vocês estão ouvindo, vocês comentam, vocês participam, isso é muito legal. Continue. E quem também compartilhou lá nos stories foi o André Padilha. Um salve pra esse parceiro, que é parceiro demais. Palmas pra Terra Virtual. O André, o arroba do André, André L. Padilha. André L. Padilha. Segue lá esse mano que ele corre todo dia. Esse cara é sensacional, é um grande amigo. Então, obrigado, André, pela ajuda de sempre, por levar o Correio do Demand aí nas suas idas e vindas do trabalho de Hortolândia para São Paulo. Enfim, você tá sempre ligado com a gente, sempre mandando recado. E o André ainda fez um vídeo cobrando o 3º episódio. Tá aí, meu jovem, você pediu, tá aí o episódio. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. E é isso, meu querido, obrigado. E ele mandou ainda um recado no stories dele, assim, ó. Pensa no episódio descontraído, vale a pena ouvir. É isso. Obrigadão, mano, pelo apoio de sempre, pelas indicações. Tamo junto e misturado e logo a gente se encontra aí numa corrida em breve. É isso, gente. Essa foi a galera que ouviu e compartilhou o episódio nessa semana. E se você quer participar, quer ouvir o seu nome aqui também no podcast no final, é fácil. É só ouvir o podcast, é só pegar lá no link, compartilhar, manda pra todo mundo, marca a gente, marca lá, @Corrida on Demand. Marca lá que eu vou ficar feliz de te ver, de te conhecer, de te agradecer também e compartilhar o seu story lá no nosso perfil também e mandar o seu salve aqui no próximo programa, tá? Não importa qual episódio que você ouviu, se você está chegando agora, ouviu o primeiro, ouviu o segundo, ouviu o terceiro, não importa. Marca a gente lá que eu vou ficar feliz demais de saber que você está ouvindo, que ouvir a tua opinião, que é muito importante também. Sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Compartilha que no próximo episódio eu falo o seu nome aqui também, beleza? É nóis! Agora vamos às participações pelo Spotify. Galera, às vezes a trilha para, é porque a gente grava ao vivo aqui, tá? Ao vivo que eu digo é soltando trilha, eu aperto os botãozinhos aqui, a trilha sai e é assim que funciona, tá bom? É isso, gente. Então vamos lá. As participações pelo Spotify, que teve bastante, viu? Tem gente nova chegando aqui no podcast. Isso é importante. Começar por ele, que tá sempre conectado, que tá sempre cobrando por novos episódios. O André, ele responde. Primeiro, a pergunta que eu deixei lá foi a seguinte: você já foi buscar o seu balde ou está enrolando, hein? E essa pergunta continua, hein, gente? Porque a cada final de semana a tendência é chutar o balde. Então, se você chutar o seu balde, não esqueça de buscá-lo. Mas vamos lá, o André respondeu o seguinte, ó. Sempre buscando balde, o importante é não chutar ele muito longe. É isso, meu jovem. Se vai chutar, chuta fraquinho, que ele fica mais perto. É isso, mano. Obrigado. Gente, eu leio essas respostas na hora que eu tô gravando pra ter essa mesma surpresa que vocês, tá? É muito legal. Vamos lá, o próximo que passou e respondeu foi meu pai. Ele falou assim: Rapaz, buscar o balde fui, mas ele tá na rebeldia do Kevin não, pai. Pai, você tem que perder essa barriga, papito. Perde essa barriga aí, meu jovem, pra nós correr junto. Fazer um pace de 4, pace de 3. É isso, pai. Obrigado pela sua participação, pelo apoio de sempre. Pai, te amo. É isso, gente. Vamos lá, que tem gente nova chegando aqui nas nossas respostas do podcast. A Laísa, aquela que deu a indireta pra mim no Instagram, ela deixou assim, ó: fui buscar ele correndo, porque o chute foi longe. Ela colocou os emojis, aquele emoji que tem tampando o rostinho, sabe? Ela colocou 3 desses emojis. Final de ano é assim mesmo, Laís. Fica tranquila. Todo mundo chuta o balde, às vezes chuta bem longe. Eu fui um desses, como eu mencionei no episódio. Mas é isso, o importante é ter coragem, é ter motivação e ir correndo buscar um balde antes que ele pegue uma ladeira, desça e vá parar muito longe. Valeu, Laís. Obrigado pela sua participação. Foi muito legal. Adorei ler a tua mensagem aqui, o teu recado, beleza? E também tem outro ouvinte novo aqui no podcast. Palmas pra nossa audiência nova que tá chegando. É isso! É por vocês que a gente faz esse episódio. É por vocês que a gente faz esse podcast. Mais aplausos. É isso, gente. Quem mais respondeu lá também foi a Adriana Melo Guimarães. Ela mandou o seguinte recado assim, ó: acredito que um dia
vou entrar nessa de corrida. É isso aí. Adriano, é o seguinte, correr é um vício, é um esporte que você vai amar fazer. Eu já tô te acompanhando lá no Instagram, eu sei que você gosta de treinar, eu sei que você trabalha com massagem, então é o seguinte, comece a correr devagarzinho, vai numa caminhada, comece numa caminhada de boa, tá? Quando você sentir que o teu corpo já pegou o ritmo da sua caminhada, vai fazendo aquela caminhada um pouco mais forte, sabe? Com uma passada um pouco mais consistente. Aí você começa a fazer uma corridinha de leve, vai fazer uma corridinha de leve. Aí quando você já estiver mais segura, aí sim você começa a fazer aqueles trotes que a gente chama, que é aquela corrida com uma passada mais larga, né? Uma corrida um pouco mais rápida. E aí, quando você vê, Adriana, você já tá correndo. Então, é o seguinte, só começa, só vai. Começa caminhando e vai que vai dar tudo certo, tá bom? Seja bem-vindo aqui ao nosso perfil Corrida Demente, seja bem-vindo ao podcast. Eu espero que você continue com a gente aqui, tá bom? E eu aguardo o seu comentário também nos próximos episódios. Valeu! E é isso, gente. O episódio está chegando no final. Quero agradecer todo mundo que participou, que comentou. É importante que você que está escutando a gente, que você avalie o podcast na plataforma que você está escutando. Clica no botão seguir para você receber sempre a notificação que chegou um episódio novo, tá bom? Clica lá em seguir, ou se você tá escutando em outra plataforma também, clique aí em incluir, não sei como é que aparece aí para você, mas coloca aí para você receber sempre essas notificações, qualquer coisa atualiza, coloca lá para baixar o episódio automaticamente, para que você não perca nenhum episódio, tá bom? E também tem aquela opção de você avaliar o episódio, coloca lá, você pode colocar de 1 a 5 estrelas, né? Se você colocar 5 estrelas é melhor ainda pra gente, porque aí mostra que o trabalho tá legal e tal. Se tiver mais ou menos, coloca 3 estrelinhas. Mas é importante que você avalie o episódio, tá bom? Para que a plataforma entenda o quanto esse programa é relevante e assim ela começa a indicar também, entra na categoria de esportes e aí a plataforma começa a nos ajudar indicando esse assunto para outras pessoas, tá bom? Faz isso que você vai me ajudar demais. E para terminar, lembre-se, né? Só lembrando de você ouviu, compartilha lá nas redes sociais também, para que eu fale do seu nome aqui no episódio, tá bom, gente? É isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, bons treinos para você, obrigado por todo mundo que tá chegando, que tá ouvindo, aplausos para vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui, bons treinos, nos encontramos na próxima sexta-feira com um episódio falando sobre corrida, sobre qualquer outra coisa que eu vou comentar durante a semana lá no Instagram, tá bom? Então segue lá, @corridaondement, tá bom? Vou ficando por aqui agora, é verdade. Um grande beijo, bons treinos, boas corridas e a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau! Esse podcast foi editado por Edição On Demand. Siga no Instagram, @Edição On Demand, ou acesse o site ediçãoondemand.com.br.